Muito bem, pessoal, muito bom dia. Está no ar, quarta-feira, 22 de novembro, 7 horas da manhã, em ponto horário de Brasília, o Desperta ICL. Tudo bem com vocês? Estou meio descabelado hoje, né? Acordei um pouquinho mais tarde hoje. Eu tô com uma alergia, eu acho, não sei o que é que eu tenho no olho. Então, se eu ficar lacrimejando aqui, não é porque estou emocionado com o programa, poderia ser também, né? Mas não é exatamente isso. Tudo certo com vocês por aí? Muito obrigado, muito bom dia a todos e todas que já estão chegando no nosso chat, que já estão dando bom dia para as pessoas que acompanham este programa, inclusive. Quero agradecer demais também a presença de quem nos acompanha na Rádio Brasil Atual. Sim, este programa está no radinho. Quem quiser ouvir este programa pelo rádio, muita gente nos acompanha pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e Grande São Paulo também. Pessoas que eventualmente estão em casa ou ouvindo pelo bom e velho radinho, né? Ou estão no carro, estão dirigindo Uber, dirigindo táxi, muita gente nos acompanha. Eu tenho recebido muitos recados de pessoas que gostam de ouvir esse programa como se fosse um programa radiofônico, e ele é feito para isso também, tá bom, gente? Então, eu sempre falo, quem não puder acompanhar ele em vídeo de manhã, coloca aí na Rádio Brasil Atual, ou pode colocar também no YouTube. O YouTube tem uma função que você pode deixar o telefone aí num cantinho, sem o vídeo, e pode nos ouvir como se fosse um programa de rádio. Também muito bom dia a todo mundo que nos acompanha pela TVT, TV aberta, sinal de TV aberta São Paulo e Grande São Paulo, e também em Salvador e Grande Salvador, lá na Bahia, na TV Quirimurê. Muito obrigado pela parceria de vocês aí, gente. Olha só, vamos lá, vamos ver de onde é que vocês estão falando, né? Aqui no nosso maravilhoso chat. Bom dia, pessoal de Criciúma, Ushuaia, Argentina, São José do Rio Preto. Muito bom dia, pessoal de Manaus, Fortaleza, Ceará, São Paulo, Serra, Espírito Santo. Onde mais? Ouro Preto, Minas Gerais, Uberaba, Floripa, Valinhos, Curitiba, São Paulo, capital, Itaquera, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Recife. Deixa eu ajeitar minha câmera um pouquinho aqui. Aí. A Ana Cecília fala, bom dia de Munique, dia frio e cinzento por aqui. Bom dia, pessoal de Piedade, São Paulo, Fortaleza, Varsóvia, na Polônia, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Volta Redonda, São Paulo, Monteiro Lobato, Uberlândia, Bruxelas, a Joana Dark nos acompanha lá de Bruxelas, Belém do Pará, Pinhalzinho, São Paulo, Salvador, Bahia, Belo Horizonte, bom dia de Horizonte, no Ceará, Londrina. A Sara Holtz está dizendo, sou de Londrina, mas estou assistindo hoje de Floripa. Pessoal, viaja e não perde o hábito de assistir o nosso programa aqui, né? Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, Teresópolis, Ubatuba, Porto Alegre, onde mais? Salvador, Bahia, Caraguatatuba, Volta Redonda, Joinville, Maceió, Arthur Nogueira, interior de São Paulo, Recife, aqui já falei, né? Alcobaça, na Bahia, olha só, uma cidade que eu não sabia que existia. Eu acho muito legal quando tem cidades bem diferentes aqui, né? São Sebastião do Passé, essa aqui eu também não conhecia, na Bahia. A Ivânia Machado fala, bom dia, Despernautas. Sensacional, essa eu não tinha escutado ainda. Vou adotar, viu, Despernautas. Santa Maria, Pindamonhangaba, Teresópolis, Juiz de Fora, Afogados da Ingazeira, Porto Alegre, Jacarepaguá, Varginha, São Leopoldo, e vamos pegar mais 3 cidades aqui, Maringá, Piracicaba, vamos tentar pegar uma Conselheiro Lafayette, e vamos ver se tem mais alguém de fora do Brasil aqui. Já temos pessoal de Bruxelas, temos pessoal na Alemanha, vamos ver o que mais aqui, Lorena, São Paulo. Acho que por enquanto é isso, né? Muito bem, gente. Muito obrigado. Quem está chegando por aí agora, por gentileza, vai deixando seu like. Claro, aquele pedido matutino de sempre, né? Ai, como é chato você ficar pedindo isso. Eu sei. Se todos vocês dessem like, eu não ia pedir. Mas como tem gente que não deu, eu tenho que pedir, né? Vocês podem também assinar o nosso canal, que é de graça no YouTube, obviamente, né? Nós estamos ao vivo em várias redes sociais, mas concentramos um pouco mais a nossa transmissão no YouTube. Podem também assinar o canal, ativar o sininho para serem avisados quando estivermos online. E, claro, por gentileza, quem puder, compartilhe este programa, tá bom? Ativar o sininho é a garantia de que vocês serão avisados pela plataforma YouTube quando o ICL estiver ao vivo, né? De todo modo, gente, para quem já está habituado com a programação do ICL, nós temos programação aqui das 7 horas da manhã até as 11h30 da manhã. E depois das 5 horas da tarde até as 8h30 da noite, ao vivo, horário de Brasília, todos os dias, tá? É uma mega operação, vocês não têm noção, gente, não tem noção mesmo. Uma hora tem que fazer um tour, uma hora eu vou fazer um tour, uma hora que eu estiver de novo em São Paulo, que eu for participar do N1 ou do N2,
eu vou sugerir para o pessoal que a gente possa entrar e mostrar a técnica, né? Você não tem noção, gente, é uma estrutura bacana mesmo, e ela se sustenta graças às pessoas que assinam o ICL, né, na nossa parte educacional, as pessoas que têm lá, que pagam lá, como diz o Edu Moreira, o valor de um sanduíche por mês, né, e podem desfrutar de mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta. Então é graças a essa galera que existem estes programas, né? Uma coisa financia a outra, um modelo de negócio espetacular que junta educação com imprensa, né? Incrível. É o único no mundo, até onde eu sei, tá? Sem exagero nenhum. E olha que eu conheço um pouquinho disso, né? De financiamento de empresas de comunicação, de financiamento de empresas de jornalismo. O ICL é o único no mundo nesse modelo de financiamento que faz com que pessoas que participam da nossa parte educacional para ter acesso a cursos. Tem curso lá de marcenaria, de mandarim, de política externa, de matemática, sabe? Todas as línguas, né? As mais faladas, pelo menos no mundo. Tem tudo que vocês possam imaginar lá, gente. Preparação para curso da OAB, para redação de Enem, enfim, tem um monte de coisa. Tem professores espetaculares, né? Gessé Souza, tem cursos incríveis lá, Domênico De Masi, né? Assim, tem coisa assim, Chomsky, né? É nesse nível, tá? É nesse nível, não é cursinho, não é as cursinhas, tá? Não é videozinho que você pega aí na internet, né? Não é que o CL vai lá e pega uns videozinhos que a pessoa postou na internet e coloca ali e fala que aquilo ali é um curso. Não, é curso mesmo, é curso mesmo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do ICL também, icl.com.br, você consegue lá dar uma olhada, ver quais os cursos que tem e aí, eventualmente, participar disso. Se você quiser e puder, né, para além do sanduíche por mês, que é um sanduíche mesmo que custa, tá, gente? É em torno de R$ 45 por mês, para você ter acesso a 200, mais de 200 agora já, né? Você pode pagar um pouquinho mais, 60 e poucos reais por mês, e pode dar um curso para quem não tem dinheiro. Então você vai lá, paga uma mensalidadezinha um pouquinho maior, um sanduíche e meio, né? E aí o ICL você vai liberar 2 acessos. Esse segundo acesso vai ser doado para pessoas carentes, que aí o Instituto do Conhecimento Liberta tem parceria com várias entidades, né? Que filtram essas pessoas que têm necessidade, e aí essas entidades que distribuem os acessos aos cursos. É um esquema maravilhoso, né? Incrível. Tá bom? Então, quem quiser conhecer mais, icl.com.br. Olha só, gente, antes de começar, um recado importante. Teremos na quinta-feira, se eu não me engano, né? É quinta-feira, né, gente? Quinta-feira, às 8 horas da noite. O Pedro Falcão, dá uma checada para mim, para ver se está certinho o horário, para não falar bobagem aqui, tá? A gente vai ter uma super aula, sobre um dos maiores revolucionários da história da humanidade, né? Do século XX, com certeza, né? O Malcolm X. Eu não sei se vocês assistiram aquela série do Netflix sobre o Malcolm X. Então, o ICL conseguiu nada mais, nada menos que uma super aula com o maior especialista do mundo em Malcolm X, o Abdur Rahman Mohammed, que foi o Abdur é historiador, jornalista, escritor, ativista, e ele é o responsável pela investigação que deu origem ao documentário da Netflix, Quem Matou Malcolm X. Esse é um dos documentários de maior audiência da história da Netflix. Quem não assistiu, assista, gente, é espetacular, tá? Chama-se Quem Matou Malcolm X. Então, nós teremos o privilégio, no dia 23 de novembro, portanto, amanhã, atenção, amanhã, às 8 horas, você vai assistir essa super aula com o Abdur Rahman Mohammed, exclusiva do ICL, exclusiva, grátis, tá? E ao vivo, tá bom? Então, preparem-se, organizem-se. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, o Abdur vai estar batendo um super papo com o Edu Moreira e a gente vai ter uma aula com o maior especialista em Malcolm X do mundo. O cara que fez a investigação, né, historiador, jornalista, que fez a investigação primorosa sobre o Malcolm X, que acabou depois resultando nesse mega documentário da Netflix, Quem Matou Malcolm X, que, vou repetir, é um dos documentários mais assistidos na história da plataforma. Quem não assistiu, assista. O que é que tem que fazer para isso? Quase nada. Você vai entrar num link icl.com.br/desperta, tá? icl.com.br/desperta,
e simplesmente fazer a sua inscrição. É de graça, tá, gente? Mas tem que fazer a inscrição por quê? Porque o link será enviado por e-mail. Então você vai lá, é rapidinho, bota nome, sobrenome ali, e e-mail e tal, 3, 4 coisinhas ali, tá bom? Você vai receber um e-mail de confirmação e amanhã, próximo, no horário próximo dessa super aula, você vai receber então o e-mail para acessar o link, tá bom? icl.com.br/desperta. No final do programa eu falo de novo aqui para quem chegou atrasado. Tá bom, galerinha? Muito bem. Vamos lá então. Ó, notícia importantíssima do dia, tá? Tá ocupando aí a manchete de todos os principais jornais do mundo. Eu abri hoje de manhã a capa do jornal inglês The Guardian, que está aqui, vocês estão conseguindo ver, né? Já, a tela já está compartilhada com vocês aí. Mas está nos principais jornais do mundo e, claro, está publicado lá no iclnoticias.com.br. Israel e Hamas anunciam cessar fogo na faixa de Gaza. O governo de Israel anunciou uma trégua nos ataques à faixa de Gaza. O acordo com o Hamas foi mediado pelos Estados Unidos e pelo Catar. 50 dos 240 reféns israelenses serão libertados pelo Hamas. A maioria é de crianças, enquanto 150 prisioneiros palestinos serão soltos por Israel. Só mulheres e crianças também. Israel não concordou em soltar homens, tá? Sim, claro, o Hamas tem crianças como reféns, mas Israel, né? Tem crianças também presas em Israel? Tem. Israel pode prender crianças, sabia? Pode, né? Se eu não me engano, a partir dos 14 anos, Israel pode, não sei se é 13 ou 14, se eu não me engano é 14 anos, Israel vai lá, pega essa criança, pré-adolescente, tira essa criança de Gaza ou da Cisjordânia, leva para territórios controlados por Israel e prende a criança, tá? Então sim, há crianças presas em Israel e não são poucas e não é de agora, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Para quem não sabe, né, e ninguém tem obrigação de saber, não é que Israel está prendendo crianças agora, por conta dos ataques, né, dos foguetes lá e da incursão que o Hamas fez. Não. Há crianças presas em prisões israelenses há muitos anos. Pois é. Pois é. Vocês não sabiam disso, né? Muita gente que não sabia disso. Pois é. A pausa será de 4 dias nos ataques a Gaza. Além disso, será permitida a entrada de ajuda humanitária pela passagem de Erez, no norte da faixa de Gaza. Para validar o acordo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentou forte oposição dentro do próprio gabinete de governo e de partidos aliados. Entre os ministros que mais se opuseram, Itamar Ben-Gvir, da Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, das Finanças. Esses novos conflitos, né, começaram no dia 7 de outubro, após o grupo palestino fazer um ataque terrorista em território israelense. O governo Netanyahu revidou com uma série de bombardeios sobre a faixa de Gaza. Desde o início dos conflitos já foram registrados mais de 13.500 mortos, 1.400 israelenses, 12.300 palestinos. Esse número de palestinos mortos, ele é subestimado, tá bom, gente? Eu sei que muita gente leu notícia por aí, para lá e para cá, né? Então, como a coisa se espalha, vamos lá. Este número, ele é subestimado, porque o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos já falou sobre isso, tá bom? Para tirar a teoria aí de que não dá para confiar nos números de Gaza, né? Os Estados, quem é mais realista que o rei? Alô, tá? Os Estados Unidos também já sabem disso, tá? Então você pode parar de puxar o saco aí, não precisa mais, tá bom? Por quê? Porque há ainda muita gente que morreu e está soterrada por concreto, né? Vamos lembrar, Israel arrebentou com o norte de Gaza. Está terraplanando, inclusive. Já apareceu imagens disso. Já estão terraplanando. Eles foram lá, destruíram tudo, a casa das pessoas, as escolas, os postos de saúde, o supermercado, a padaria, o açougue, a loja, tudo. E agora estão terraplanando parte do norte de Gaza. Então há ainda muita gente que morreu, mas está sob concreto. Então este número, ele é subestimado. O número de mortos, sem dúvida, é maior do que isso.
O texto do acordo detalha que os reféns libertados pelo Hamas serão 30 crianças e 20 mulheres, entre elas 8 mães ao longo do cessar-fogo. Da parte de Israel serão soltos 3 prisioneiros palestinos para cada refém liberado, totalizando 150. Como parte da negociação, o governo israelense concordou em interromper todos os ataques à faixa de Gaza, aéreos e terrestres, por até 5 dias. Exigiu a Cruz Vermelha possa visitar os reféns, que continuarão sob custódia, garantindo o seu acesso a medicamentos. Ai, ai, finalmente, né, gente? Finalmente. Líder do Hamas confirma que está perto de acordo com Israel por trégua em Gaza. Então, essa aqui era a notícia de ontem, que era quase uma. Estava no nível de especulação, no sentido que ainda não se tinha uma confirmação dos países, né? Então, isso aqui foi noticiado ontem. Então, hoje, finalmente, o acordo de fato saiu, né? Para essa troca de reféns. Por que Israel aceitou trocar? Eu vi que alguém perguntou aqui. Por que Israel aceitou trocar de cada um refém que está em Gaza, 3 reféns que estão em Israel? Ora, porque Israel tem centenas, milhares de palestinos presos. Milhares. Em Gaza há cerca de 250 reféns que foram feitos pelo Hamas, né? Em Israel há milhares. E por que não dizer pelas prisões arbitrárias de reféns que Israel abduziu da Cisjordânia e de Gaza. Vocês não sabiam disso também, né? O mundo é mais complexo do que a gente gostaria, às vezes, né? Aquele mundo preto e branco, aquela coisa, tá na moda, né? O mundo preto e branco tá na moda, infelizmente. A gente vê as explicações fáceis, né? O jeito simplista de explicar as coisas, né? Há reféns em Gaza, sim, sim. Eu sou a favor disso? Obviamente que não. Eu sou um pacifista, já falei 1 milhão de vezes. É fácil ser pacifista sentado como diz o César Calejão, com a bunda no pudim em casa, né? Eu sou pacifista. Eu sou. Eu tô explicando aqui o contexto. É terrível para as famílias das pessoas que estão como reféns do Hamas em Gaza. É terrível para os reféns. Obviamente, ninguém vai dizer o contrário, né? Bom, haverá aí meia dúzia de loucos que dirão o contrário. Loucos não, né? Outra coisa, né? Mas a gente não vai não vai basear a nossa discussão pública na opinião de 5% das pessoas, né? O @Zezé242542 do Twitter, né? Agora, há reféns palestinos em Israel também. Milhares. Milhares. Crianças presas. Crianças. Né? As mães palestinas sabem que chega uma idade dos seus filhos que elas sabem que eles estão chegando na idade que eles podem ser presos. É duro, né, gente? É duro. Você imaginar ter uma família e você ficar pensando assim: meu filho tá chegando na idade de ir para o primeiro grau da escola, meu filho tá chegando na idade de fazer tal coisa, de passar por algum rito religioso importante, o meu filho tá chegando na idade de tirar a carteira de motorista, sabe aquelas coisas, aqueles marcos que a gente faz, né? Antigamente, eu não sei se tem ainda, mas a minha filha tá chegando na época do baile de debutante, que era com 15 anos, né? Não sei se existe ainda ou não, enfim, eu sou uma pessoa criada no interior, baile de debutante era um dos grandes acontecimentos do ano na minha cidade, né? Careta até não poder mais, né? Mas tudo bem, era o jeito que a gente tinha para se divertir. As mães palestinas, elas não ficam pensando na idade que os filhos vão poder tirar a carteira de motorista. Elas ficam pensando na idade que os filhos vão poder ser presos por Israel, que entra num território que não é seu e leva as crianças embora, sob alegações várias, né? O mundo é complexo, né, gente? Muito complexo. Ainda lá no iclnoticias.com.br, Brasil envia aos governos de Israel e Egito lista com 86 novos nomes para a repatriação. Entre brasileiros e parentes de brasileiros que estão na faixa de Gaza e desejam sair da zona de conflito com destino ao Brasil. A informação foi confirmada ontem pelo Itamaraty. A lista já foi enviada ao Egito e Israel para autorizarem a saída dessas pessoas do enclave palestino. Vamos lá, ler nas entrelinhas, que é importante. Muita gente disse erroneamente ao longo das últimas semanas que a fronteira de Gaza com o Egito
só não abria para que os brasileiros, por exemplo, pudessem sair, porque o Egito não deixava, ou porque o Hamas não permitia. Eu vou ler de novo esta frase. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a lista das pessoas que querem deixar Gaza já foi enviada para Israel. Ora, se cabe somente ao Egito e ao Hamas liberar a fronteira, por que é que o Itamaraty está mandando a lista para Israel? Bom, porque esta informação é falsa. Quem controla a fronteira de Gaza com o Egito é Israel. Isso não é a minha opinião. Vocês estão vendo o Itamaraty negociando com Israel a abertura da fronteira, porque haveria de negociar se eles não comandam aquela fronteira. E também o embaixador brasileiro em Israel, o Frederico Maier, falou no ICL Notícias primeira edição que a decisão de abrir a fronteira de Gaza com o Egito é uma decisão militar do governo de Israel. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas é que assim, ó, má informação, notícia falsa se espalha o tempo todo, né? Então a pessoa que não viu o programa esses dias agora está sabendo disso. Quando o Brasil conseguiu trazer os 32 brasileiros que estavam em Gaza, o presidente Lula informou que o governo trabalharia para trazer todos os nacionais e seus parentes que desejassem deixar o local. Então agora o governo está tentando fazer isso, né? Quem está lá ainda? Brasileiros e familiares, né? Então, por exemplo, o Hassan Rabi, que foi entrevistado pela Heloísa Vilela aqui no ICL, ele chegou ao Brasil, mas a mãe dele e as 2 irmãs estão lá ainda. A mãe, uma senhora idosa, e as 2 irmãs. Né? Então o governo brasileiro está tentando ver se consegue negociar a libertação dessas pessoas também. Elas são palestinas, né? O Hassan também é palestino. O Hassan nasceu em Gaza, para quem não sabe. Né? O Hassan, desde que era pequeno, convive com bombardeios, invasões e sequestros de Israel de pessoas dentro de Gaza. Desde criança. Né? E aí tem gente que tem a cara de pau de falar, mas o Hassan foi lá no Facebook postar que ele estava com ódio de Israel e estava com vontade de fazer não sei o quê. Não, claro, lógico, porque você não faria, né? Você faria diferente. Você, alma iluminada, pessoa elevada, se tivesse nascido em Gaza e tivesse a sua cabeça bombardeada durante 10, 20, 30 anos, você, alma iluminada, né, ia postar florzinha no Facebook. Temos certeza disso. Eu e você, nós temos certeza plena disso, né? Não estou justificando nada, né? Eu digo o seguinte, eu não postaria coisas de ódio na internet, mas eu não nasci em Gaza. Então, para mim é fácil. É fácil ser pacifista sentado aqui no meu estúdio. Moleza para mim, né? Facinho. Ai, pessoas, né? Tem gente que cansa, né? Olha só, gente, tá circulando um vídeo bastante revelador, mostrando uma entrevista do ex-primeiro-ministro de Israel, o Ehud Barak, né? Quem tem a minha idade vai lembrar desse nome, um nome super falado na imprensa durante muitos anos, né? O Ehud Barak deu uma entrevista para a Manpur, que é aquela jornalista da CNN nos Estados Unidos, e fez uma revelação importante. Ele falou que os tais túneis, né, que estão embaixo do hospital Al-Shifa. O Al-Shifa é uma espécie de hospital das clínicas de Gaza, é o maior hospital de Gaza, né? Israel foi lá, invadiu o hospital, tá mostrando um monte de vídeos para lá e para cá, que ali seria um QG do Hamas. O hospital é um hospital falso, né? Ou no limite até atende uns doentes ali, uns feridos e tal, mas assim, na verdade, aquilo ali é um QG militar do Hamas. Essa é a grande tese, né? E para comprovar isso, o exército israelense está mostrando os tais túneis que tem embaixo do hospital, né? O que é que disse o Ehud Barak para a Amanpour na CNN? Quem construiu os túneis embaixo do hospital Al-Shifa foi Israel. Isso não sou eu que estou falando, atenção. Isso não é o Hamas que está falando. Isso não é uma opinião do Che Guevara nem do Mao Tse-tung. Isso não é a opinião do Partido Comunista da China. Quem está falando isso é o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak.
Ele deu essa declaração. A jornalista até, eu não vou colocar o vídeo aqui porque está em inglês, tá? E tem 2 minutos. A jornalista até, depois que ele fala, né? Ele tá com um inglês meio sofridinho, assim, né? Aí ele fala, não, esses túneis, né? Possivelmente, claro, que o Hamas possa estar usando esses túneis, afinal de contas, os túneis estão ali, né? Não há bunkers em Israel? Não tem bunker em Israel? Tem, né? Então, qual o problema de ter túneis em Gaza? Gaza é bombardeada há 20 anos. Algum problema ter túneis em Gaza? Não, o problema conceitual da coisa, né? Mas a grande história é que Hamas tinha construído túneis embaixo do Al-Shifa. E ele fala, não, quem construiu esses túneis fomos nós. Fomos nós. E aí ela fala, não, como assim o senhor se enganou? O senhor quis dizer isso mesmo? Ela pergunta para ele. Ele fala, não, sim, fomos nós que construímos esses túneis. Vários anos atrás. Como forma de aumentar o espaço do hospital. Então tá aí, quem quiser ler e compartilhar essa notícia importante, tá lá no iclnoticias.com.br também. Ex-premier de Israel afirma que bunkers sobre o hospital Al-Shifa foram construídos por Israel. Tá bom? Tá lá, é só acessar, tá na capa do site também. Vamos lá para a revista Fórum, secretário-geral da ONU. Estamos assistindo a um assassinato de civis sem paralelo. Num comunicado à imprensa, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou o assassinato de civis em Gaza, que ele qualificou como sem paralelo, desde que assumiu o cargo. Guterres fez uma comparação com os conflitos anteriores na Síria, no Afeganistão e na guerra Rússia-Ucrânia. E a disparidade dos números é sem precedentes. Gente, a Síria está em guerra há 11 anos. 11 anos. Tem 5 exércitos guerreando na Síria hoje. 5. 5. Afeganistão, a gente lembra a carnificina que os Estados Unidos fizeram lá. A Rússia está cometendo também uma carnificina na Ucrânia, né? Invadiu a Ucrânia e já tem lá, se eu não me engano, 10, 11 mil mortos em um ano. Então vejam a diferença. Sabe qual a média de pessoas que morrem na guerra da Síria todos os anos? Que é terrível, obviamente. De 4 a 5 mil pessoas por ano. Por ano, em uma guerra em um país onde 5 exércitos estão se digladiando por ano. Em Gaza, em 5 semanas, morreram 13 mil pessoas, ao menos. O que é o equivalente a 4, 8, 12, 3 anos de guerra de Síria. Então, o número de pessoas que o exército israelense assassinou em Gaza, nesse último mês, é o equivalente ao número de mortos de 3 anos do conflito da Síria, que é um dos mais sangrentos do mundo nesse momento, né? O próprio secretário-geral da ONU está falando, olha, eu acompanho esses conflitos porque é o meu trabalho e nada se compara, é sem precedentes o que está acontecendo em Gaza hoje em relação ao que aconteceu no Afeganistão, acontece na Síria e acontece na Ucrânia. Somadas todas as mortes de crianças nesse conflito, não se chega à metade das crianças assassinadas por Israel em Gaza, em apenas 1 mês e meio de conflito, numa verdadeira ação de extermínio, né? No conflito, ele está comparando aqui com a Ucrânia, né? Os clamores do mundo por um cessar-fogo são respondidos por Israel com críticas ao secretário-geral. Mas Guterres não tem se calado e segue pressionando por um cessar-fogo imediato em Gaza, né? Agora nós vimos hoje de manhã a notícia de que o cessar-fogo finalmente, ao menos por 4 ou 5 dias, aconteceu. Vamos lá para o UOL, coluna do Carlos Madeiro. MST e Pastoral da Terra cobram ações do governo Lula após mortes em série no campo. Movimentos que lutam pela reforma agrária cobram o governo Lula por mais ações para conter a violência no campo. A Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica, e o MST denunciam que houve uma escalada da violência, com registro de 5 mortes no Norte e no Nordeste somente neste mês em áreas de conflito. Os crimes ocorreram entre os dias 5 e 11. A Pastoral da Terra, por exemplo, cobrou que a recém-criada pelo governo federal Comissão de Enfrentamento à Violência do Campo assuma com urgência esse papel, articule as respostas governamentais e dialogue com os poderes e a sociedade civil. E aqui o UOL traz o perfil das pessoas que foram assassinadas nos conflitos no campo, né? Mais conflitos por terra no Brasil, né? Bom,
acabamos de falar de Gaza, né? Gaza é uma disputa por terra, né? Palestina é uma disputa por terra, basicamente. A gente não coloca nessa perspectiva, a gente esquece disso, né? Tem uma série de análises tal que a gente perde o real motivo do porquê está acontecendo o que acontece lá, né? É uma briga por terra. Terra, por espaço, né? É basicamente isso. Não é uma briga religiosa, não, tá, gente? Claro que o componente religioso está ali, é óbvio, tem uma série de explicações, como eu falei antes, o mundo não é, né? O mundo é muito mais difícil, muito mais complexo do que a gente gostaria, né? Mas ali, essencialmente, é uma disputa por terra, que é o que nós temos no Brasil também, né? Então, os movimentos aqui estão pedindo urgência para o governo federal tomar conta dessa situação. É urgente, é importante, né? E o governo federal não pode abandonar movimentos que ajudaram, inclusive, a eleger este governo, né? Não pode, né? Então, muito bom, muito bem feita essa cobrança. Espero que as coisas andem. Se não andarem, a gente vai ajudar a cobrar de novo aqui também. Ainda o Carlos Madeiro, lá no UOL, Globo cita a corrupção de Collor, muda a TV em Alagoas e critica processo. A TV Gazeta ingressou com um pedido dentro do processo de recuperação judicial para exigir que a Globo renove o contrato de retransmissão com a emissora de Alagoas e assim evitar a sua falência. Isso é um comunicado do conglomerado de comunicação do ex-presidente Fernando Collor, que está mergulhado em dívidas e é investigado por fraudes. O pedido da Gazeta foi feito no dia 8 de novembro e a resposta da Globo foi anexada ao processo no dia 17, obtida com exclusividade pela coluna do Carlos Madeiro lá no UOL. A Globo informou a Gazeta, no último dia 4, que vai encerrar no fim do ano a parceria de 48 anos com o grupo alagoano de Collor. A alegação é de que Collor foi condenado pelo STF porque usou a TV Gazeta em um esquema de corrupção. A TV Gazeta já está em recuperação judicial desde 2019. O contrato com a Gazeta termina no dia 31 de dezembro desse ano e a partir de 1º de janeiro de 2024 a Globo terá, caso não tenha que cumprir nenhuma decisão judicial em contrário, uma nova empresa afiliada em Alagoas, o Grupo Asa Branca, que já é parceiro da TV Carioca para a retransmissão em Caruaru. O pedido de renovação compulsória será analisado pelo juiz Léo Denison Bezerra de Almeida, da 10ª Vara Civil da capital de Alagoas. As duas empresas não se manifestaram sobre o caso, que tramita em sigilo. A Globo chamou a Gazeta de covarde, né? Na resposta que deu à justiça em relação ao pedido da Gazeta de permanecer retransmitindo a Globo. Com toda a franqueza, é covarde a conduta da Gazeta, por não ter se preparado para o término da relação contratual, da qual era indubitavelmente conhecedora há meses, vem agora utilizar argumentos de terror, de prejuízo a funcionários ou ao seu soerguimento da empresa, como se fosse a Globo e não a TV Gazeta a responsável pelas consequências do término da relação. O nosso querido, amado Chico Sá, né? Uma das pessoas mais queridas que eu já conheci, é real, assim, gente, vocês que amam o Chico Sá, de ver ele pela tela, ele é aquilo lá mesmo, tá? Aquele é o Chico. O querido Chico Sá escreveu lá no iclnoticias.com.br uma coluna sobre isso, né? O trágico fim da relação da Globo com a oligarquia Collor de Mello. Empresa da família Marinho quer cortar o sinal da TV Gazeta de Alagoas, afiliada do grupo há 48 anos. Novela será decidida pela justiça. Então aqui você pode ler uma análise sobre o caso no texto, claro, primoroso do Chico Sá, tá bom? Então corre lá para ver. Muito bem. Movimentos populares e juristas enviam manifesto a Lula contra Paulo Gonet na PGR. Notícia lá do Brasil de Fato, parceiro do site do iclnoticias.com.br. A Coalizão em Defesa da Democracia, que reúne 49 entidades e movimentos populares, incluindo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Grupo Prerrogativas, a Associação Juízes e Juízas para a Democracia, a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia e a Articulação dos Povos Indígenas, enviou ao presidente Lula uma manifestação contra a possível indicação do subprocurador Paulo Gonet para o posto de Procurador-Geral da República. Lembrando que a vaga da PGR segue aberta. Por enquanto, nós temos uma interina lá, né? O Augusto Aras saiu e o Lula não indicou ninguém até agora.
No documento enviado na noite de domingo, o grupo classifica Gonê como ultraconservador e pediu uma reunião com o presidente antes da indicação do próximo chefe do MPF. Uma pessoa identificada com o projeto ultraconservador na PGR significa abdicar de um instrumento mais potente para concretizar o projeto político consagrado na eleição de 2022, com a inclusão dos pobres no orçamento e a superação das injustiças que se abatem sobre as pessoas representativas dos grupos vulnerabilizados, indígenas, pessoas pretas, pessoas com incapacidade, por exemplo. As mesmas pessoas que subiram a rampa com o presidente Lula, diz o documento de 9 páginas. O texto relembra que desde a Operação Lava Jato até os recentes atos golpistas do 8 de janeiro, para alertar Lula da importância da PGR. A escolha da PGR é, sem dúvida, um evento repleto de significados que tem o potencial de fortalecer nossas entidades e seus membros na atividade da construção de um modelo de justiça que convirja com a pauta dos valores defendidas por ele, Lula, diz aqui o texto, né? Estão muito longas as frases dessa carta aí, meus queridos do Prerrogativas. Vamos botar uns pontinhos no meio aí, senão o homem não vai nem conseguir ler esse negócio aqui. Nos últimos dias, o nome do Paulo Gonê voltou a ganhar força entre os cotados para assumir a PGR. O presidente Lula, contudo, ainda não bateu o martelo e vem mantendo conversa com aliados e possíveis interessados no posto. Neste cenário, Lula deve se reunir nos próximos dias com o procurador da República, Aldo de Campos Costa, tido como um azarão para o posto, mas que vem procurando interlocutores do Planalto, né? O ICL Notícias também faz aqui uma recapitulação das polêmicas do Gonê, né? Que tem perfil, como já dissemos aí, conservador, né? No governo Bolsonaro, por exemplo, a deputada federal bolsonarista Bia Kicis chegou a defender o nome de Gonê para a PGR, por exemplo, chamando ele de conservador raiz, né? Então, por aí já vemos mais ou menos as afiliações ideológicas, né? Mas o cargo da PGR é um cargo técnico. Não existe cargo técnico. Não existe nada técnico no mundo, tá, gente? Nada, absolutamente nada. Tudo é permeado por ideologia. Tudo, absolutamente tudo. Até o jeito que você aperta um botão é permeado por ideologia, né? O jeito que você abre uma porta é permeado por ideologia, tá bom? É verdade, é verdade. Você pode abrir a porta bem devagarinho, você pode abrir a porta dando uma porrada na porta, né? Isso faz parte do seu arcabouço ideológico, né? Então não tem essa, né? Se a Bia Kicis elogiou, a gente tem que botar 2 pés para trás, né? A pessoa pode ter mudado, talvez, né? Talvez mudou, talvez não mudou, enfim. Tá aqui então o resumo, né, das polêmicas do Paulo Gonê. Me parece que o Lula tá sem ideia. Tá sem ideia. Não parece ter uma ideia clara de quem colocou na PGR. Né? Depois dos desastres de Janot e Aras, a gente não merece mais um, né? Mais um. Difícil, né? Parece que um negócio não tem prioridade. Parece que, tá bom, deixa aí, vamos ver, depois a gente vê. Né? Preocupante, bem preocupante. Vamos lá para o site Sul 21. INCRA reconhece 4 territórios quilombolas no Rio Grande do Sul. O INCRA publicou na segunda-feira 4 portarias de reconhecimento de territórios de comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul. No Dia da Consciência Negra, as portarias reconhecem e declaram os limites dos territórios de comunidades quilombolas de Linhafão, no município de Arroio do Tigre, Família Fidelix, em Porto Alegre, Anastácia, em Viamão e Ernesto Pena, em Santa Maria. O ato é a etapa de processo de titulação de quilombos anterior à decretação das áreas, nos casos em que há imóveis privados a serem desapropriados dentro dos perímetros reconhecidos pelo INCRA. Muito bem, né? As 4 portarias somam-se a outras 3 já publicadas este ano. Os quilombos de Picada de Vassouras e Quebra-Canga, em Caçapava do Sul, o quilombo de Quadra, em Encruzilhada do Sul, e o quilombo Costa da Lagoa, em Capivari do Sul, o que encerrou um período de 6 anos sem portarias de reconhecimento de quilombos gaúchos. 6 anos, governo Temer e governo Bolsonaro. Então, durante os governos Temer e Bolsonaro, nenhum quilombo foi reconhecido no Rio Grande do Sul. Eu critico muito aqui um monte de coisa, mas eu sempre falo, e vou falar de novo por justiça. Há muitas vantagens em se ter um governo de esquerda no Brasil.
Mesmo que seja essa nossa geringonça aí, né? Nosso governo é a geringonça, né? A geringonça, né? Tem o Alckmin, tem a Tebet, tem o Juscelino Filho, tem o Fufuca, é a geringonça, né? Agora, como a ideologia está premiando tudo na nossa vida, o tempo todo, a gente viu aqui a diferença, né? Quando teve o governo Temer e Bolsonaro, não tem demarcação de terra quilombola, acabou, não tem. Não tem, não vai existir. Quando tem um governo de esquerda, mesmo que seja a nossa geringonça, né? Esse tipo de coisa anda. Essas discussões acontecem. O governo toca essas coisas, ou espera-se que toque, né? Aqui está tocando, de fato. Espera-se que, a gente acabou de ver aqui o MST pedindo proteção e atenção em relação aos mortos do campo. Espera-se que em um governo de esquerda essas coisas tenham atenção. Fosse num governo de direita, não ia ter nem resposta, né? Então tem sim as suas vantagens, não é tudo a mesma coisa, não. Olha só, isso aqui saiu nessa semana que passou no jornal inglês The Guardian, mas eu resolvi trazer para vocês aqui. Agora já está traduzido, né, para português em vários sites. Eu tinha separado essa notícia para a gente falar na semana e acabei deixando ela de lado. Na verdade, eu ia falar sobre ela na segunda-feira, que foi o dia do programa que não existiu, né? Porque na segunda-feira, não sei se vocês sabem, eu já falei isso ontem até. Eu acordei 5 horas da manhã, produzi o programa, né? Bonitinho, lavei o rosto, escovei o dente, né? Pentei o cabelo, aquela coisa toda. Fui fazer o programa e o programa não teve programa, não existiu programa, porque era feriado. Como o feriado da consciência negra é um feriado estadual, né? Não é um feriado nacional, não são todos os estados que adotam, por exemplo. Eu me esqueci que era feriado em São Paulo, né? E aí não teve programa. Então eu tinha separado um monte de coisa, né? E aí uma delas é essa aqui, que é um estudo, né? De um relatório da Oxfam, que foi publicado pelo jornal inglês The Guardian e depois foi traduzido em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? 1% mais rico do mundo, ou seja, as pessoas que estão lá no 1% das pessoas que mais detêm capital no mundo, os ricos, né? Emite a mesma quantidade de CO2 na atmosfera que 66% dos mais pobres. Eu vou ler de novo. O 1% de pessoas que detêm mais capital no mundo, os mais ricos, que têm jatinho, lancha, mansões, né, essa coisa toda, emitem na atmosfera mais CO2, que são os gases que causam os problemas que a gente está vendo hoje no planeta, mais CO2 do que 66% das pessoas mais pobres, né? Para quem tinha dúvida de que essa grande zerda onde a gente se enfiou, ela está diretamente ligada ao consumo e por consequência ao modo capitalista como a gente leva a nossa vida, aqui a dúvida foi para o espaço, né? Ainda tinha gente que já tinha dúvida, né? Eu fico até impressionado, mas tudo bem, tudo bem. Agora não é mais para ter, tá? As emissões de dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa, da parcela 1% mais rica da população mundial, ou seja, 77 milhões de pessoas, representou 16% do total de emissões do planeta em 2019. Isso equivale à mesma quantidade emitida por 66% da população pobre, que soma cerca de 5 bilhões de pessoas, né? Ou seja, 77 milhões de endinheirados poluem a mesma quantidade que 5 bilhões de pessoas. Como? Vamos lá. Os dados são do relatório Igualdade Climática, um planeta para 99%, lançado na segunda-feira pela organização não governamental Oxfam, que atua contra a pobreza, desigualdade e injustiça. A entidade internacional aponta que os mais ricos são os principais investidores em indústrias poluentes e estilos de vida que resultam em grandes emissões de CO2, impulsionando o aquecimento global. Estima-se que somente as emissões dessa parcela da população em 2019 serão suficientes para causar a morte de 1.300.000 pessoas relacionadas ao calor
em 2020 até 2100. É inaceitável que o 1% mais rico continue liderando o mundo ladeira abaixo para um colapso planetário. E quem vem sofrendo o impacto dos danos dessa viagem é a maior parte da população. São bilhões de pessoas impactadas por enchentes, secas, perda de território, aquecimento e baixa temperatura desproporcional, problemas de saúde e pobreza, disse Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam no Brasil, em nota da organização. O impacto, né, dessas pessoas, ele está relacionado a várias coisas, tá? Principalmente os investimentos que essas pessoas fazem em empresas poluentes, né? Ah, mas aí não é a pessoa que polui. Sim, não é a pessoa que polui. Como que não é a pessoa que polui? Claro que é a pessoa que polui. Se você tem 10 reais na mão, 10 reais, e quer investir esses 10 reais, você olha para centenas de milhares de empresas que têm capital aberto no mundo, porque hoje você pode investir em qualquer lugar do mundo, em qualquer bolsa. Tá fácil fazer isso, ainda mais para quem tem muito dinheiro, faz o que quiser. Aí você vai lá e decide, não, eu em vez de investir nessa empresa aqui que tem práticas sustentáveis, tal, né? Se bem que eu duvido muito dessas coisas, mas tudo bem, né? Mas é menos pior, digamos assim. Não, eu vou lá investir no quê? Eu vou investir numa indústria de armas. Eu vou investir numa indústria poluente, né? Eu vou fazer meus investimentos aqui numa mineradora, que já foi pega várias vezes em operações minerando ouro ilegal na Amazônia. Eu vou lá botar meu dinheiro em cima disso, por que não? Por que não farei isso? Né? Então, claro, é diretamente essas pessoas. E para além disso, esse cálculo também leva em conta o gasto, né, as emissões de CO2 dessas pessoas com o seu estilo de vida. Porque essas pessoas, elas gastam mais CO2 no dia a dia. Por quê? Porque elas têm mais carros, elas têm jatos, né? Em vez de pegar voo comercial para algum lugar onde vai 300 pessoas, a pessoa vai lá e pega um avião só para ela. Isso tem um custo ambiental. A pessoa tem lancha, iate, várias casas. Essas casas, obviamente, vão consumir recursos naturais e vão causar poluição também. Uma casa causa poluição, obviamente, né? Então é chocante esse dado, né, gente? Isso mostra como esse momento que a gente vive de olhar para o meio ambiente com essa gravidade que a gente está olhando, ele tem tudo a ver com o capitalismo no geral mesmo, né? No geral. Muito bem. Vamos lá para a notícia da Folha de São Paulo. Menos de 1/5 das maiores empresas do mundo está no caminho para zerar o carbono, diz aqui a Folha de São Paulo. Aliás, parabéns pela decisão editorial da Folha de São Paulo de usar aqui essa cartola, como chama aqui em cima, né? Mudança climática, né? Tem uns paradigmas da imprensa que estão mudando em relação a isso, muito importante, né? Apenas 18% das 2.000 maiores empresas do mundo adotam ações corretas para zerar suas emissões de gases de efeito estufa até 2050, ano estipulado pelo Acordo de Paris para o cumprimento da meta que pode limitar o aquecimento global. Quem é que toma as decisões nessas 2.000 maiores empresas do mundo? O 1% da notícia anterior, né? Então tá aqui. Essas pessoas, por decisões diretas delas, causam mais poluição do que bilhões de pessoas no mundo. Se a pessoa ela comanda uma das 2.000 maiores empresas do mundo, ela toma decisões que poluem o planeta. E tá aqui, ó, só 18% delas estão adotando as ações corretas para zerar as emissões de gases de efeito estufa. O levantamento é da Accenture, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e foi divulgado no Brasil na sexta-feira 17, né? A análise, tá aqui, uma das notícias que eu ia ler na segunda-feira para vocês e não deu, mas eu achei importante, apesar dela ser antiga, entre aspas, né, que é da sexta-feira, mas ela é uma notícia importante que não perdeu sua validade, né? A análise leva em conta as emissões diretas das empresas públicas e privadas com as maiores receitas. Também são consideradas emissões indiretas, como aquelas causadas pela produção de energia usada pela companhia. Para analisar a linha do tempo das emissões das empresas, a Accenture separou todas aquelas que divulgam dados desde 2016, quando o Acordo de Paris começou a valer. Neste caso, a lista diminuiu para 1.396 companhias. Dessas, metade continua aumentando as emissões e metade reduziu.
Ou seja, não é que metade parou. Não é que metade parou. Metade está aumentando as emissões, né? 33% de todas elas, apesar de reduzirem as emissões, fazem isso de forma mais lenta que o necessário. Então, assim, metade das maiores empresas do mundo em faturamento está reduzindo as emissões. O problema é que um terço dessa metade, tá? Então, um terço da metade que reduz de forma mais lenta do que o objetivo do Acordo de Paris. Então, na prática, o número de empresas que está realmente tentando bater a meta do Acordo de Paris, ele fica mais ou menos aí em torno de quê? 60% dos 50%, 60% da metade, né? Porque a outra metade está aumentando as emissões. Gente, aumentando as emissões diante de tudo que a gente está vendo no mundo. Eu, sinceramente, acho que tem gente com um instinto de extinção da humanidade mesmo. Eu não consigo entender, sinceramente. Para frear o aquecimento global em 1,5 grau, as emissões globais de gases de efeito estufa devem atingir seu pico até 2025, diminuir 43% até 2030 e zerar até 2050. Ou seja, nós temos um limite daqui até 2025, 1 ano e meio, portanto, né, 2 anos, para que as emissões atuais do planeta Terra todo atinjam o seu pico, seu máximo. Depois de 2025, tem que começar a cair. Só que não é que vai chegar em 2025 e o seu John blá blá blá, que é o CEO da empresa X lá nos Estados Unidos, que é o cara que é o do 1% mais rico do mundo, não é que o seu John, em 2025, ele vai apertar um botão no escritório dele e pronto, né? Então, assim, não, a gente vai poluir pra caramba até 2025, porque até 2025 a gente tem lastro para aumentar. Aí em 2025 eu vou apertar um botão aqui e pronto, vai reduzir. Não, para você começar a reduzir em 2025, você tem que estar trabalhando agora. Tá atrasado, aliás. Tá bem atrasado, né? O Acordo de Paris é de 2016. Lembrando, aliás, que o Bolsonaro saiu do Acordo de Paris, né? Mais essa. A partir de 2025 tem que começar a diminuir, gente. E zerar em 2050. Esse objetivo parece cada vez mais distante, né? Pelo que a gente tem visto por aí. Vamos lá, ó. Brasil dividido, 46% são a favor e 46% são contra a punição de Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Pesquisa da Atlas Intel mostra que o Brasil está realmente dividido. De acordo com o levantamento, 46% das pessoas, dos brasileiros, são a favor de uma punição ao ex-presidente pelos ataques golpistas do 8 de janeiro em Brasília. Outros 46% são contra a aplicação de pena, 8% não souberam responder. Pesquisa realizada no Brasil entre 17 e 20 de novembro, com 5.211 pessoas, pesquisa grande, né? Grande para pesquisa, grande mesmo, boa amostragem. E segundo a Atlas Intel, a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. A Atlas tem feito aí, salvo o melhor juízo, as melhores pesquisas do mercado, né? No Brasil e na América Latina. Então mostra que é longa a estrada, né, para a gente informar as pessoas, para as pessoas entenderem o que aconteceu no 8 de janeiro, para as pessoas admitirem, porque assim, se nós temos ainda no Brasil um bom contingente, né, de extrema direita, que estaria disposto a votar de novo no Jair Bolsonaro, a gente pode imaginar que seja 25% da população, 30%. Então a gente tem aqui um número de pessoas, milhões de pessoas, que eventualmente, numa próxima eleição, não votaria nele de novo, mas que também não concorda que ele seja punido pelo 8 de janeiro. E isso é um problema grave, né? Porque há, de fato, uma incompreensão sobre como nós chegamos no 8 de janeiro. A Jandira Fegali falava muito isso na CPI dos atos antidemocráticos, né? Há um caminho para se chegar ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro ele não caiu como a chuva em Brasília. Ele foi construído ao longo de anos, com várias atitudes, inclusive e principalmente do ex-presidente.
E aí metade dos brasileiros praticamente acha que ele não tem que ser punido por nada. Complicado, né? Dá um certo desânimo ver isso também, né? Ó, gente, o programa tá acabando. Deixa eu dar um recado final importante aqui antes de fazer a nossa despedida. Nós teremos amanhã, né, mais conhecido como quinta-feira, uma super aula com o Abdur Rahman Mohamed, que é o maior especialista em Malcolm X do mundo. Para quem já assistiu, sabe a série do Netflix, né? Quem Matou Malcolm X, uma das séries mais assistidas do Netflix da história. Quem não assistiu, assista, por favor. O Mohamed, ele é historiador, jornalista, escritor, ativista, e ele é o responsável pela investigação que levou ao Netflix produzir essa série. A gente conseguiu no ICL, exclusivo, só aqui, né? Isso aqui não é um videozinho que tem na internet do Abdur, não. Isso aqui foi uma conversa que o Edu fez com ele, né, uma conversa exclusiva, uma super aula sobre Malcolm X, que vai ao ar amanhã, às 8 horas da noite. É de graça, qualquer pessoa pode participar, você pode pegar o link, inclusive, mandar para qualquer pessoa, compartilhar o link, manda para as pessoas poderem se inscrever. A única coisa, você precisa fazer a inscrição, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta. Você vai entrar lá, colocar seu nome, o seu e-mail, e aí, no dia da aula, algum tempinho antes da aula, vocês serão avisados por e-mail e o link da aula grátis, aberta, exclusiva para o Brasil, será enviado por e-mail, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição imediatamente. Beleza, gente? Ó, o programa está acabando. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou na TVT, na TV Quirimurê e também na Rádio Brasil Atual. Nós estamos desfazendo a nossa rede agora, voltaremos amanhã com vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Beijos. E a galera que nos acompanhou até o final aí, muito obrigado também, gente. Deixa eu ver mais umas cidadezinhas que vocês estão por aí assistindo a este programa. Araxá, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Pouso Alegre. Onde mais? Onde mais? BH também. Muitos mineiros hoje aqui, né? Uma impressão minha. Pouso Alegre, já falei. Serra. Onde mais? Bruxelas, mais uma pessoa de Bruxelas aqui, gente? Ou será que era a mesma de antes? Itacoatiara, Amazonas, Mococa, São Paulo, Piracicaba, Catalão, Nova York, São Paulo, capital, Goiânia, Teresina, no Piauí, Olinda, Recife, Camaquã, Veracruz, Serra, Maracaju, Pouso Alegre, Porto Alegre, Santana do Livramento, Santa Luzia, Holanda, país, né? Imagino, né? Natal, Goiânia, Chapecó, Cordisburgo, Santo André, em São Paulo, Cruzeiro do Sul, Recife, pessoal lá de Poço Fundo, Minas Gerais, Campinas, Água Doce, Taubaté, Chapecó, já falei, Teresina e Guapimirim. Muito bem, gente. Muito obrigado pela parceria de todos. Este programa é o Desperta ICL. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro, 7h59 da manhã. Nós estaremos de volta amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, tá bom? Valeu, tchau. Você já assistiu a série Quem Matou Malcolm X? Uma das séries de maior sucesso da história do Netflix? Bem, se não assistiu, assiste. Tá aqui, ó, propaganda de graça pro Netflix. Mas eu tô aqui para te contar outra coisa. Abdur Rahman Mohamed, o protagonista da série, o maior especialista do mundo na história de Malcolm X, ele que fez uma investigação para descobrir quem matou Malcolm X, o nome da série, tão profunda e tão reveladora que reabriu o caso nos Estados Unidos, gravou uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta contando a história de Malcolm X. Uma aula imperdível. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdur Rahman Mohamed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico
que o ICL está trazendo para vocês.